Então, vamos lá, queridos, Salmo de número 11, versos 1 em diante, nós vamos lendo e vamos comentando, amém? O título dessa pregação é O Fundamento dos Justos. Começa assim o texto: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? É interessante desse texto, porque ele começa falando que Deus é o refúgio da alma dele, o refúgio da vida dele. Então eu acho que a gente pode, como cristão, afirmar isso, que Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio não é o dinheiro, o nosso refúgio não são pessoas, o nosso refúgio, acima de tudo, é o Senhor. Amém, queridos? Certo? Porém, a confissão, ela tem uma distância muito grande entre aquilo que a gente confessa com a nossa boca, daquilo que a gente comete na praxis diária, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Uma coisa é eu falar coisas aqui para vocês no domingo, ensinar coisas para vocês, uma coisa diferente é aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, falar sobre confiança, sobre fé em Deus, sobre descanso em Deus, é uma coisa. Nós de fato confiarmos em Deus, nós descansarmos em Deus, é diferente. Pelo menos comigo é. Então, muitas vezes, quando se trata de fato de nós confiarmos em Deus, muitas vezes a gente tropeça nisso, nessa questão básica da nossa fé. E aqui o texto, algumas traduções, eu estou usando aqui a NVI, ela vai fazer um questionamento. Então ele fala assim, no Senhor eu me refugio, e aí em seguida ele faz uma pergunta, como se estivesse fazendo uma pergunta para um agente externo. Não para ele, mas para alguém que está julgando a sua vida, julgando o seu refúgio, julgando a sua fé e a sua confiança. Porque o texto vai dizer então, como então vocês, ou seja, propondo que são agentes externos, pode dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, aquela pessoa que ao invés de descansar em Deus, ela vive uma vida de fuga. Ela está passando por uma dificuldade, ao invés de ela encarar a dificuldade, o seu inimigo, a sua luta, aquilo que é contrário a ele então se sente direcionado a fugir daquela situação, ao invés de ele buscar Deus, ele tenta fugir daquela situação, muitas vezes piorando aquela situação. Mas ao invés de ser Deus o seu refúgio, ele procura fugir para outro lugar. No caso aqui, o texto vai falar para os montes. Porém, no hebraico, a palavra que propõe é nefesh, que seria a nossa alma. Então ela também tem uma conotação não somente do agente externo, mas também é um chamado interno, em que eu muitas vezes, ao invés de correr para Deus, eu sou inclinado a correr na direção contrária. Então, o texto fala, no Senhor me refugio, isso é a minha confissão, isso é aquilo que eu falo com os meus lábios, porém a minha alma, os meus desejos, os meus sentimentos, muitas vezes sobrepõem isso ao ponto de eu querer qualquer outra coisa aonde me refugiar, menos em Deus. Alguém passa por isso? Ou somente eu? Em que o desespero bate e a gente quer outra coisa do que se refugiar no Senhor. Então, o texto ele aponta essas duas possibilidades, o agente externo, mas também o agente interno. Então, a Bíblia ela é clara que nós temos 3 inimigos, diário, eu e você. Aqueles que procuram seguir Jesus, serem discípulos de Jesus, enfrentam inimigos diários, todos os dias, 24 horas por dia. Eu não sei quanto a vocês, às vezes até de noite, quando a gente está dormindo, Satanás vem nos atormentar. Muitas e muitas vezes eu via algumas coisas no meu quarto lá e dava um cagacinho. Então, todos os dias. Então, a Bíblia ela fala que nós temos como inimigos o mundo, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que é tudo aquilo, é um sistema contrário à fé cristã. Isso a Bíblia denomina como mundo.
É um sistema contrário à vida. E ela denomina isso, ela classifica em 3 coisas. Ela fala que é a concupiscência da carne, é os desejos da nossa carne. Então, o mundo ele está aí para alimentar a nossa carne. Tudo que a nossa carne deseja, o mundo está disposto a nos dar. Tudo aquilo que a carne deseja, né, que a Bíblia vai falar dos frutos da carne, desde bebedeira, né, prostituição, roubar, mentir. A Bíblia, em nenhum momento, ela dá qualquer tipo de respaldo para que qualquer que seja a situação social que um ser humano esteja vivendo, na sua vida, nas suas finanças, aonde quer que seja, em nenhum momento a Bíblia dá qualquer justificativa, qualquer respaldo para que eu e você cometamos um pecado. Ela não dá esse respaldo para a gente. Então, o mundo vai dizer que depende da situação, você pode fazer aquilo que te der na telha. Então, o mundo é o nosso inimigo. O segundo inimigo que nós temos é Satanás. É o diabo. Como eu falei domingo passado, eu acho, independente de crer ou não crer na existência do diabo, isso não vai fazer a menor diferença se ele de fato existe. Então, para aqueles que já tiveram experiências espirituais, sobrenaturais, né, que já viram uma pessoa endemoniada, sabe do que eu estou falando, de que é impossível um ser humano fazer certas coisas de modo natural. Certo? Tem coisas que eu não vi, mas eu sei de pessoas que já vivenciaram, que fazem parte dessa igreja. É só você sentar com eles depois. Natan ali tem uma discípulo da Rebecca Brown ali, teve muita vivência nessa área, né? Então, assim, mas eu já tive experiências assim, sabe, espirituais. Eu posso dizer para vocês com toda certeza absoluta, queridos, Satanás existe. O diabo existe. Satanás existe e é o nosso inimigo. E talvez o principal inimigo, porque todos esses agentes que eu citei, o mundo e Satanás, ele não tem nem poder de manipulação sobre a tua vida. Ele não sobrepõe as tuas escolhas, ele não sobrepõe a tua vontade. Certo? Então não existe essa história de, por exemplo, eu vou lá e cometo um pecado e eu coloco a culpa no diabo. Ou, muitas vezes, coloca a culpa em outra pessoa. Você conhece pessoas assim? Que ela erra, ela comete um erro, nunca a culpa é dela. Sempre a culpa é do outro. Vou citar de novo esse exemplo, porque tem pessoas aqui talvez que nunca tenham ouvido, né? Tinha um casal na Gólgota que, uma vez, a gente sentado, né, dando um aconselhamento para eles, estavam numa crise, e ele trouxe à tona assim, falou, ó, Pipe, tem uma dificuldade aqui. Qual que é a dificuldade? Ela nunca pede perdão. Nunca. Nunca pede perdão. Ela sempre acha que ela está certa. E ela nunca me pede perdão de nada. Eu vivo pedindo perdão para ela, mas ela não pede perdão para mim. E eu me voltei para ela e perguntei para ela assim, isso é verdade? Ela falou assim, mas nem ficou vermelha. Na lata, Falei, mas por quê? E ela respondeu, queridos, porque eu sempre estou certa. Você vive, tem gente aqui assim? Tem gente aqui assim? Eu posso falar que no meu casamento não é assim. No meu casamento eu tenho certeza que não é assim, porque eu sempre peço perdão e ela sempre está certa. Entendeu? Não, brincadeira. A gente, graças a Deus, eu e a Kátia até a gente estava compartilhando ontem isso, né? No carro, a gente conversando e a gente falando sobre isso, né? A Kátia está fazendo uma pós e justamente sobre família que ela está fazendo, e ela falando isso, que ela estava muito feliz porque as coisas que ela está vendo, né? Nessa pós assim, olhando para a nossa vida, para a maturidade, o nível que a gente chegou de relação, de casamento, assim, tem sido realmente uma benção. Porque eu sempre acreditei nisso, sabe, queridos? Cara, você está casado? Tô. Bicho, faça de tudo para tornar a tua casa um lar maravilhoso, sabe?
Mulheres, segurem, sabe? Segura um pouco, fale menos, né? Homens, se ligue mais, sabe? Não seja tão desligado. Tem coisas que hoje eu vivencio no meu casamento, que eu tenho até vergonha de falar para vocês de que eu não praticava essas coisas alguns anos atrás. Não vão saber. E que às vezes eu estou assim, ajudando a Kátia em casa, assim, fazendo as coisas de casa. E, cara, hoje eu percebo assim, meu Deus, a minha esposa fazia tudo isso sozinha. Porque o Mané aqui, desligado, não prestava atenção nas coisas, entende? E simplesmente não percebia as coisas. E aí quando eu passei a tomar algumas posturas em casa, rapaz, céu, meu Deus, ela fazia tudo isso sozinha. Sozinha ela fazia isso em casa, né? Sem citar as questões, mas amém, queridos, amém, pelo amor de Deus, sabe? É aquele ditado, né? Ou a gente amadurece ou permanece essa pessoa, sabe? Eu não vou usar esse termo, porque não se usa mais esse termo, né? Mas o termo era retardado, mas não se usa mais esse termo, né? Esse termo hoje em dia tem outros conceitos acerca dele. Mas é isso, a gente precisa amadurecer, tendo casamento. Amém? Mudar, meu querido. Mude. Homens e mulheres, pelo amor de Deus, se liberte do Exu, sempre estou certa. Não deixe Satanás destruir a tua vida. Amém? E o último inimigo, que esse para mim é o pior deles, somos nós mesmos. É o lado negro, o lado escuro da força, né? Entendeu? O lado em que a gente todos os dias tem que lutar contra ele todos os dias, né? Que é a nossa carne, essa bendita carne que conspira contra nós, né? Dentro dos nossos vícios, das nossas lutas. Você está quebrando aí, né? Amém? Então, indo em diante, queridos, no verso 2, vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Então ele está falando aqui dessa questão entre que os ímpios, ou seja, aquele que não compartilha da mesma fidelidade, da mesma confiança do crente, ele pega e se volta contra ele, e aqui tem muito a ver com fundamentação da nossa fé. Como eu falei, o mundo e Satanás não têm o poder sobre as nossas vidas. Ele pode nos tentar nos influenciar, tentar transformar o nosso comportamento e influenciar muito do nosso comportamento, né? Uma coisa que está acontecendo, não sei quantos de vocês têm acesso a esse tipo de coisa, mas aparece esse tipo de coisa. Eu fico vendo muita coisa assim de política, muitas vezes, infelizmente, né? E sempre está aparecendo essas questões polêmicas, né? Por exemplo, eu já vi várias mulheres que fazem programa, né? E tá tudo certo, né? Tem uma delas aí conhecida que quer montar uma igreja só, mas não é para montar uma igreja para mudar o comportamento, é montar uma igreja para continuar na praxis do negócio, tudo legislado pelo Evangelho. É igual montar uma igreja, sei lá, eu abri uma boca de fumo aqui na porta e está tudo legalizado. Legalize já. Domingão aqui, permite ramp no louvor. Então, essa influência, né? Então, ele está falando assim, ó, que o mundo vem te influenciar. Em quem você se refugia? Quem que é o fundamento da tua vida? Ele vai falar no verso 3, ó. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então, quando o fundamento da fé, em especial, eu não tenho aqui uma Bíblia de papel, né? A gente costuma usar o celular, mas quando a Bíblia, que é um fundamento da nossa vida, da nossa caminhada, ela começa a ser colocada de lado, ao ponto que a minha visão, a minha vontade, o meu pecado, eu quero de alguma forma manipular
o Evangelho para que a coisa seja do meu jeito, então eu estou destruindo o fundamento principal da minha vida, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, 1500 anos antes de Cristo, já havia a lei. Mas antes da lei, já haviam princípios estabelecidos por Deus, desde o Éden, que Noé observou, que Abraão observou, até chegar em Moisés. Depois de Moisés, nós temos toda a questão do decálogo e toda a legislação, de que nem toda ela é para nós, porque algumas daquelas legislações diziam respeito a uma cultura de deserto, né? Mas o decálogo ele permanece como um princípio de vida para a igreja. Chega no Novo Testamento, Jesus complica um pouco mais, porém, a única complicação que estabelece, que é estabelecida por Jesus, é aquela que Paulo fala, com a máxima da fé cristã. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A única coisa que eu e você precisamos fazer como crentes, Jesus viver em nós. Nós mortificarmos a nossa carne e a cada dia nós sermos mais parecidos com Ele. Amém? Amém? Então, isso nós temos que questionar na nossa vida. Com quem que eu mais pareço no meu dia a dia? Eu continuo sendo aquela velha criatura que não muda de vida, o caráter não muda, nada altera, ou sou essa pessoa que diariamente tem sido transformada pela presença de Jesus na nossa vida? Amém? Porque não pode, queridos. Então é uma coisa errada nesse conceito que está sendo tentado fundamentar sobre a vida do cristão, de que é possível você ser cristão, você amar Jesus, mas continuar praticando certas coisas na vida. Amém? O apóstolo João, na primeira epístola, ele vai falar isso. Ele vai falar, olha, aquele que peca é do diabo, ele fala. Então, é uma coisa até radical, assim. Né, que alguns tomam isso de uma maneira muito literal, então, crê que quando é crente, você não pode nunca mais pecar. Mas ali o sentido do texto grego é, não vive mais na praticidade do pecado. Porque ao mesmo tempo em que ele fala que aquele que nasceu de novo, ele não vive na praticidade do pecado, ele também fala, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então, ainda que nós estamos em Cristo Jesus, nós ainda somos as pessoas sujeitas a pecar. Amém? No dia a dia. Amém não, né? Amém é que assim seja. Que assim não seja, então. Então, essa questão dos fundamentos, queridos. Então, é muito perigoso quando a gente substitui o fundamento da nossa vida por aquilo que o mundo estabelece para nós, né? E a gente tem visto assim, uma geração inteira da igreja, assim, sabe, sendo movida, sendo fundamentada por qualquer coisa, menos pelo Evangelho. Então, assim, a gente tem que, querendo ou não querendo, e aí é a luta da carne contra o Espírito. Eu preciso ajustar a minha vida ao Evangelho, e nunca fazer o Evangelho se ajustar à minha vida. Amém? Certo? Tem certas coisas que são pecado desde sempre e vão permanecer sendo pecado até o fim dos tempos. E eu não posso simplesmente aceitar para a minha vida isso. Amém? Eu estava conversando com uma pessoa que estava falando esses dias para mim assim, que não via que o sexo, por exemplo, era uma coisa como pecado. Então, podia fazer à vontade com quem quisesse, independente, né, e estava tudo certo. Que ele não via como um pecado. E eu não estou falando de um cara que não é cristão. Eu não estou falando de um cara que, sei lá, não tem a mesma fé que a gente. Eu estou falando de um cara que é crente. Um cara que é macaco velho de igreja, que está vivendo há muito tempo e que vem com essa conversa. Entende? Então, alguma coisa na fundamentação da vida desse cara se perdeu. Entende? Então, aí o fundamento é destruído. Então, para onde que nós vamos? Se nós perdermos a Bíblia Sagrada como fundamento das nossas vidas, para onde que a gente vai? O que sobra para a gente? Cada um faz o que quer da sua vida e ponto final. Não tem nem razão de nós estarmos aqui, porque o que impede de um se estressar com o outro e sair no soco aqui dentro? O que impede? E entre outras coisas mais. Continuando, queridos, no verso 4, ele diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono dos céus, seus olhos observam
seus olhos examinam os filhos dos homens. Há duas afirmações nesse texto que é bem interessante, que ele fala duas características acerca de Deus: a sua imanência e a sua transcendência. Porque ele afirma assim, que o Senhor está no templo e ao mesmo tempo ele não está no templo. O Senhor está no templo, mas ao mesmo tempo ele está nos céus, assentado no seu trono. Então ele está presente aqui em nossas vidas, mas ao mesmo tempo ele está no seu trono de justiça, olhando para todo o mal que acontece nas nossas vidas, no mundo, as nossas escolhas, e ele é um reto juiz. Então é meio loucura da nossa parte ignorar esse fato, de que além da sua santidade em nossas vidas, ao qual a gente deveria ter toda a reverência pela sua presença em nossas vidas. Eu acho que é o Francis Chan que fala isso, não sei se foi Francis Chan ou John Piper, que ele fala dessa questão da reverência quando você vai para a palavra de Deus. Não, acho que foi Lutero quem disse isso, que fala que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter essa consciência de que aquilo ali é a palavra de Deus, de que Deus está presente na palavra de Deus. Então, se é Deus que está falando com a gente, porque aquilo é a palavra de Deus, eu não posso dar uma de TDAH quando está lendo a Bíblia. Entende? Porque nós temos que ter esse respeito para com a palavra de Deus, porque é Deus falando comigo, é Deus falando com a gente. Assim como é falta de educação você ficar ignorando uma pessoa que está conversando com você, da mesma forma você não ter reverência com a palavra de Deus também é uma falta de educação para com o Deus vivo. Então eu tenho que ir para a palavra com essa reverência absoluta de que é Deus que está ali falando, por mais que não seja uma fala, né, sonora, é a palavra escrita falando comigo e com você, e nós temos que ter a reverência para com ela. Amém? Certo? Eu acho interessante, né, os antigos, eles tinham... Estou quase virando um antigo também. Mas os antigos, eu lembro dos antigos na igreja presbiteriana, né, cara, que era uma reverência, assim, para com a palavra de Deus, né? A gente, dentro da célula, nós estamos compartilhando a questão da ceia, né? Falando sobre o sacramento da ceia, e como é que era para cada um o momento da ceia. Como é que cada um via a ceia, aquele momento do compartilhar o pão e beber o vinho, né? Como é que era esse momento, como cada um via? A gente via isso como uma reverência que nós devemos ter para com esse momento, ou é um momento que a gente simplesmente está ali mascando um chiclete, olhando para a parede, olhando para o céu, imaginando a hora de chegar em casa? Então, são coisas que a gente pode perder e que a gente não deve perder, e deve ter total reverência para com esses momentos, porque ainda que exista a discussão a respeito da transubstanciação ou não, se literalmente é o corpo e o sangue de Jesus ou não, na minha questão, obviamente, que não é literalmente o corpo de Jesus, mas independente se é literalmente ou não o corpo de Jesus, aquilo tem o seu poder, tem a sua validade, e que nós devemos ter toda a reverência e respeito para com aquilo, para com os elementos. Amém? Então, tem essa questão do imanente e a questão do transcendente. Então, Deus está presente no seu santo templo e, ao mesmo tempo, Ele está sentado no seu trono. Ou seja, Deus está em tudo, em todo o tempo. Ele nunca está sem que esteja com os seus olhos voltados para cada um de nós. Amém? Sabe como isso não muda um pouco a nossa vida, a nossa conduta? Ter a consciência plena disso, de que os olhos dele estão em mim o tempo todo. Entendeu? Então não adianta sair na rua e fazer as cacas da vida, porque os olhos dele estão em cima de mim. Por mais que eu esteja sozinho em casa com a minha internet, os olhos dele estão em mim. Se eu estou na rua sozinho, os olhos dele estão em mim. Não tem ninguém me olhando, mas ele está me olhando. Ele está sempre com os olhos dele voltados para mim. E não tem como fugir disso. Não vou citar a pessoa, mas tinha uma pessoa assim que não queria nem tomar banho pelado, porque vai que Jesus volta, né? E ela é arrebatada pelada, assim, né? Então não queria ser arrebatado nem pelado. Então, os olhos do Senhor estão sobre a pessoa, né? Então, imagine, né, cara? Como se Deus estivesse preocupado com a nossa nudez, né? Continuando no verso 5, então, o Senhor, Ele prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia.
Então, amar a injustiça, amar o pecado, mais do que amar a Deus, é isso que nós estamos correndo o risco todos os dias. E eu não estou falando de uma pessoa em especial, todos nós, queridos, todos nós. Todas as vezes nesses 25 anos de igreja que eu vi a queda de muitos líderes, eu nunca tive prazer nisso. Do contrário, eu sempre chorei diante de Deus. Sempre chorei diante de Deus e falei, Deus tem misericórdia. Então, para mim, ainda é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de ver essa exposição que essa igreja hoje faz. Queridos, depois que a gente aceitou que existe um site chamado Fuxico Gospel, entendeu? Não tem salvação. Em que milhares de crentes ficam se alimentando daquela fonte do inferno, expondo o pecado de pessoas. Ai, o irmão lá. Eu tenho certeza absoluta que essas pessoas vão queimar no fogo do inferno. De verdade, se elas não se arrependerem. Porque isso é um pecado. Esse site é um site diabólico. Não há prazer, querido. Eu não tenho prazer quando o irmão cai. Do contrário. Do contrário. Só falo misericórdia, Senhor. Porque qualquer um de nós pode passar por isso. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou tão sujeito. Né? Minha esposa e meu filho sabem da minha vida, conhecem melhor do que ninguém que eu sou talvez o pior dos piores. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. E aí no verso 7, o texto diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça. E finalmente ele diz, os retos verão a sua face, aleluia. Então por que vale a pena resistir a tudo isso? Resistir ao mundo, resistir ao diabo e resistir a nós mesmos. Por causa daquilo que o texto propõe. Se um dia eu e você quisermos ver Deus face a face, a gente precisa lutar contra essas três coisas. E nunca se render a nenhuma delas. Amém, queridos? Amém? Eu queria ler 2 textos para completar isso tudo, especialmente porque vem a questão da promessa que está ligada a este fato de que nós veremos a Deus. No momento nós não podemos ver Deus, nessa condição em que nós estamos. Tá? Se fosse para a gente ver Deus aqui, se Deus aparecer aqui agora nesse momento, todos nós somos fulminados pela sua glória. Talvez só eu sobre, mas vocês morrem tudo. Certo? Então lá em Apocalipse, queridos, no verso 5, capítulo 5, dos versos 1 até o 14, eu quero ler rapidinho. E eu quero que você volte agora a tua mente, o teu coração, para a revelação desse texto. João, ele está na ilha de Patmos, aprisionado. Ele está preso na ilha de Patmos, pelo Império Romano, está lá preso, nessa ilha. E é nessa ilha que ele tem a revelação do Apocalipse. Ele tem a revelação. Jesus envia o seu anjo que fala com ele e ele tem essa visão ali, sendo revelada. Diz assim, ó. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono. Aonde estava o cordeiro, queridos? No centro do trono. Esse cordeiro estava no trono, cercado pelos
quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Presta atenção. Eles reinarão sobre a terra. Meu livro de escatologia está de fora, aproveitando fazendo um jabá, que trata justamente sobre isso. A igreja já reina sobre a terra. Não irá reinar. Eu e você já somos a geração eleita, o sacerdócio real. Nós já somos os reis sobre a terra, reinando com Cristo Jesus sobre a terra, sobre o seu reino sobre a terra, que já está sobre a terra. O versículo parei. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Olha que coisa linda a visão que João está tendo. Milhões de anjos ao redor do trono. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. E agora, queridos, pulem lá para Apocalipse, no capítulo 7, dos versos 9 a 17. Vou ler rapidinho. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia e aleluia. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Aleluia. E eu acho interessante essa questão, eu falando uma vez sobre essa questão, inclusive isso está no meu livro, que quando esse céu se abrir e o Cordeiro se apresentar, nós teremos a maior concentração de louvor e adoração de todos os tempos. Porque todos os homens e mulheres, desde Adão até o último, estarão diante do Cordeiro, que voltará para julgar. Todos os homens, todas as mulheres estarão lá, ressurretos e os que estiverem vivos, para receber o juízo do trono branco. E o texto fala
que não somente eles, mas ele fala que todos os seres viventes do céu, da terra, debaixo da terra, até as minhoquinhas, não vão levantar os bracinhos porque não tem bracinho. Nossa, até as minhoquinhas vão estar ali. Ó. E o mais poderoso de tudo, para a vergonha dele. Todo esse sistema de Satanás, sistema mundano, aqueles que ignoraram que esse dia um dia ia chegar, estarão lá, diante dele, olhando e percebendo a sua estupidez. E aí o maior triunfo de todo, todos os demônios e os anjos estarão nesse dia. E todos irão dobrar os seus joelhos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Fico pensando, Satanás com todos os seus milhões de demônios sentando de joelhos prostrados diante do Cordeiro, prontos para receber a sua sentença. E todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor enviará os seus anjos, que irá separar os seus, para terem o arrebatamento. Esse encontro com o Senhor nos ares, para estar com Ele para todos sempre. Aleluia. Para todos sempre. Amém? Sabe o que é interessante, queridos, para encerrar? O profeta Daniel, ele profetizou a vinda de Jesus quase 600 anos, 600 anos mais ou menos, um pouco, 700, né? Isso. 700 anos antes de Jesus, ele profetizou a restauração do templo. Depois ele profetiza a vinda do Messias, ele profetiza que o Messias ia ser tirado, e ele profetiza a destruição do templo. Tudo isso dentro de 70 semanas, que dava mais ou menos 500 e poucos anos. E isso se cumpriu exatamente da forma como ele profetizou 700 anos antes. Ele profetizou que as coisas aconteceriam no tempo exato das coisas acontecerem, e as coisas aconteceram. Somente um Messias cumpriu exatamente aquilo que Daniel havia profetizado. Se houve outro Messias profetizado por Daniel, que não veio, a profecia de Daniel falhou. Porque ele profetizou exatamente o tempo em que as coisas aconteceriam. E ele falou que depois da 79ª semana, ou seja, a última semana, já dentro da semana 70, depois disso, o templo seria destruído. E o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Todos os sacrifícios cessou. Nunca mais houve em Israel sacrifício de animais. Nunca mais houve. Encerrou ali. Então, o que eu peço para que todos nós pensemos é o seguinte: se Daniel profetizou exatamente isso, de forma tão precisa, e as coisas aconteceram, da mesma forma ele profetizou também um juízo vindouro. O dia do Senhor chegará. E ele fala: os justos e os injustos ressuscitarão do pó da terra. Uns para a vida eterna, e outros para a perdição eterna. Aí eu falo assim, meu Deus, esse cara acertou um lado aqui, ó, precisamente. Será que ele está profetizando errado aqui? E o Senhor Jesus nos deu uma advertência. Então, não brinquemos, queridos. Não brinquemos de sermos crentes. É muito sério isso. Que a gente seja essa geração de noivas que estão preparadas todo momento. Às vezes o sonho de Jesus está voltando assim, sabe? Às vezes ele volta em umas situações, né, que eu fico pensando, puxa vida, Senhor. Eu queria que Jesus voltasse no momento que eu estava lá fazendo um devocional, né? Em jejum,
a santidade, acabei de acordar, não deu tempo de pecar nada ainda. Mas nós temos que ter um pensamento o tempo todo isso. Apesar de que eu não creio, claro que a gente só é salvo pela graça e por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Amém, queridos? Não esqueçam o fundamento de suas vidas, que é a palavra de Deus. E ela nos dá essa promessa, de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém?